Oi! Oi! A gente resolveu fazer esse vídeo aqui para contar um pouco sobre a nossa história, bem resumido. E aí a gente vai contar de forma mais detalhada como é que surgiu esse sonho da viagem, né? E como é que ele se desenvolveu até chegar no dia de hoje, né? Que estamos na véspera da viagem praticamente, né? Falta bem um pouquinho. Então, eu sou a Dani, eu tenho 32 anos, sou de Pelotas. Eu sou o Fabiano, eu tenho 36 anos também, sou de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul. E eu sou formada, né? Sou engenheira mecânica. Eu também sou engenheiro mecânico. Fiz mestrado, trabalhei um tempo na área, já fui professora também, e depois fiz uma transição de carreira, porque eu decidi trabalhar com algo que tivesse mais propósito para mim, e hoje eu tenho, ainda tenho, não sei até quando, uma marca de cosméticos, sabororia natural e vegana, que é a Anica. Eu segui na área, né? Eu sou engenheiro mecânico, fiz mestrado e segui na área, e atualmente eu sou professor também nessa área de engenharia mecânica e técnico mecânico. A gente se conheceu em 2011 na faculdade, por isso que é tão importante, né, essa parte da formação, porque a gente se conheceu na faculdade. Eu estudava de dia, o Fabiano estudava à noite, e ele recém tinha começado também a trabalhar lá no laboratório que eu frequentava, e a gente se conheceu assim, né? E estamos juntos desde então, já faz um tempinho, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Nessa época a gente morava em Rio Grande. Aí eu fui fazer mestrado, né? Eu terminei a minha graduação, aí fui fazer mestrado em uma cidade que a gente gosta muito, na verdade, né? Que é Florianópolis. Na época a Dani ela tinha um emprego aqui em Rio Grande, ela trabalhava no Polo Naval aqui em Rio Grande. A princípio eu fiquei 6 meses sozinho lá, morando sozinho, e depois eu fui demitida. O Polo Naval teve uma série de demissões em massa, eu fui demitida, né? Eu fui pra Floripa morar com o Fabiano, ficar lá, ver o que eu ia fazer da minha vida. E nesse tempo foi um tempo em que eu tive bastante tempo ocioso. Eu estava estudando para alguns concursos e tentando arrumar um emprego lá. E como eu ficava muito sozinha, porque eu não conhecia ninguém lá, né? O Fabiano passava o dia inteiro na faculdade, né? Em função do mestrado. Eu não tinha muito, né, o que fazer, sair, eu ficava basicamente em casa, e nos meus tempos livres eu ficava lendo blogs de viagem, porque eu sempre quis, assim, tive o sonho de conhecer lugares, assim, e tinha esse sonho, assim, de quando eu me estabelecesse na vida, tivesse grana, eu queria muito explorar o mundo, assim, nas férias, sair, viajar, conhecer lugares. Então, no meu tempo livre, o meu passatempo preferido era ler blogs de viagem. Até que eu encontrei uns blogs meio diferentes, assim, que falavam sobre uma outra forma de viajar, uma forma que eu não conhecia, né? Que eram as longas viagens e gastando muito pouco. E eu achei aquele mundo meio fantástico, comecei a pesquisar, comecei a encontrar pessoas que tinham feito isso, que tinham juntado grana, largado o emprego e passado, sei lá, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, viajando, sabe, conhecendo o mundo. E eu achei fantástico, porque eu imaginava, né, sei lá, essas viagens de férias, né, a gente gasta uma grana, né, um negócio que a gente se planeja, né, e não é barato, né, desse estilo que a gente conhece, assim, de turistar, sabe. Mas esse estilo de viagem era um estilo diferente, era um estilo mais devagar, mais com calma, por um período mais longo, gastando bem menos, né? E aí eu comecei a me interessar demais, ler demais e encontrar blogs, até que eu achei o Projeto Viravolta, que foi assim um divisor de águas, né? O Projeto Viravolta da Carol, a Carol fez isso, ela largou um emprego de muito sucesso para realizar esse sonho de viajar pelo mundo, ela viajou por 2 anos. E quando ela voltou, ela decidiu criar um negócio em que ela ajudava outras pessoas a realizar esse sonho. Então ela tinha o site, ela ensinava várias coisas, ela falava sobre esse mundo assim de longas viagens, falava inclusive sobre dinheiro, sobre custos, né? E eu fiquei muito impressionada, assim, e aquilo me pareceu mais próximo, assim, né? Mas eu confesso que eu ainda achava que era algo muito distante, né? Naquela época, imagina, a gente fazia mestrado, né? Eu, né, depois de um tempo comecei a fazer o mestrado também, né? Mas eu pensava, nossa, desse jeito eu acho que um dia dá, eu acho que é possível que um dia a gente faça isso, né? E aí eu comecei aqui no Fabiano, né? Eu
na época eu fazia o mestrado, né? Então eu chegava em casa, ficava o dia inteiro estudando, e quando eu chegava em casa, como a Dani ficou, né, pesquisando muito sobre esses sites, sobre viagens, ela chegava e falava: vamos viajar, vamos vender o carro, vamos vender o apartamento. Na época a gente tinha um apartamento, vamos vender o apartamento, vamos largar tudo, vamos viajar. E eu, que isso, cara? Não, para, calma. Né? Vem cá, olha aqui, dá sim, olha aqui que eu achei nesse blog, não sei o que, esse site. Toda empolgada, né? E eu, assim, né, cansado. E aí, então, na época eu não dei muita atenção e meio que esse sonho ficou adormecido, assim, né? Por um tempo. Ficou sendo só um sonho mesmo, ficou sendo né? só Tipo um sonho. assim, um dia. Na minha cabeça era assim, quem sabe um dia. Mas aquele quem sabe meio achando assim que era muita loucura, que provavelmente não ia rolar. E já o Fabiano foi aquele, quem sabe, tipo, óbvio que não. Confesso que foi isso. Aí o tempo passou, né? A gente foi embora de Floripa por causa de uma oportunidade de emprego, inicialmente pro Fabiano, mas depois pra mim também. E a gente foi pra uma cidadezinha pequena, assim, mais do interior. E aí a gente começou a se distrair com outras coisas nessa época, né? Tipo, né, alugamos uma casa boa, grande, a gente, né, tava os dois empregados, então a gente tava ganhando bem. A gente começou a, comprar coisas pra casa, móveis, e deixar as coisas do jeito que a gente queria. E nessa época também a gente, quando o Fabiano foi embora de Floripa, ele foi antes de mim, 6 meses antes, né? A gente decidiu que era um ótimo momento para começar a planejar o casamento, né? Porque a gente ia passar esse tempo separado, então era uma forma da gente se unir. Então a gente também estava planejando o casamento e a gente acabou se distraindo com essas coisas, né? Então foi um tempo em que ficou um pouco esquecido, assim, né? Como a gente morou durante muito tempo num kitnet lá em Florianópolis, né? A gente não tinha nem sofá. Então quando a gente se mudou, a gente, agora vamos mobiliar toda a casa, vamos comprar móvel bom, vamos, né? E aí começamos a comprar um monte de coisa, né? E cada vez esse sonho cada vez mais adormecido, né? Inclusive esse tempo que a gente passou em Floripa foi muito importante, né? Porque a gente aprendeu várias coisas, assim. A gente morava num apartamento super pequenininho, a gente levou bem poucas roupas, calçado quase nenhum, sabe? E a maioria das nossas coisas ficou lá no apartamento em Rio Grande e a gente viu que aquelas coisas não faziam falta, né? É isso. E acho que isso também foi uma coisa importante, né? Pra pensar nessa questão de longas viagens onde a gente vive com tão pouco, né? É verdade. Mas enfim, aí um belo dia, né, quando a gente tava nessa vida aí a gente já tinha casado, né, tava lá vivendo a nossa vida, na nossa casa mobiliada, bacaninha. Um belo dia eu pensei assim na viagem, né, e resolvi entrar lá no site desse projeto que eu comentei, o Projeto Viravolta. Né? E aí é muito aquela coisa de que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né. De repente, quando eu entrei, assim, depois de muito tempo que eu não mexia nesse conteúdo, assim, eu entrei e a Carol ia estar fazendo um workshop presencial em Porto Alegre. E, tipo assim, ela nunca tinha vindo em Porto Alegre, né? Ela dava os workshops, palestras e tal, sempre em São Paulo, Rio, naquela volta ali, né? E aí meu Deus, que coincidência, como é que pode? E aí eu fiquei pensando naquilo. E aí eu olhei o preço, né, e tal, não era assim baratinho, mas também não era caro, assim, né. E eu, nossa, tem que ser, era pra ser, sabe, porque é muita coincidência eu justo agora, né. Aí eu fui falar pro Fabiano, né. E ela me falou que ia ter um workshop em Porto Alegre e tal. Aí tu perguntou o preço, né. Eu perguntei o preço, aí eu achei mais ou menos, né, Achei meio caro, né. E aí quando ela me falou, falou, gastar gasolina, hotel, quando ela me falou que era a Carol, que ia dar o workshop, eu, que legal, Carol, né? Porque lá em Floripa ela me mostrava os sites e eu achava muito legal o site da Carol, porque, sei lá, eu acho ela é bem autêntica, assim, né? Nos vídeos, ela se você não conhece, procura aí. Projeto Viravolta. Projeto Viravolta. Então quando ela falou que era a Carol, eu digo, vamos lá. Bora. E isso aí mudou a nossa vida, com certeza. Mudou a nossa vida, essa porque decisão. Eu já tinha essa coisa em mim que eu queria fazer um dia, né? Por mais que, claro, eu sabia que tinha dificuldades, não sabia como, nem quando, né? Mas... E o Fabiano não, né? Achava que não era possível e tal. E aí nesse workshop foi assim, uma virada de chave, assim, né? Com certeza.
Foi nesse workshop que tu acreditou, né? Que era Porque possível. o workshop, ele mostra, né? A Carol mostra lá, abre uma planilha pra ti e prova pra ti que aquilo ali é possível. Na ponta do Na lápis. ponta do lápis. Então, assim, ó, a gente tinha um orçamento na época, então a gente já tinha vendido nosso apartamento em Rio Grande. Então a gente tinha um orçamento, um certo orçamento lá. Então, com aquele orçamento que a gente tinha, a gente podia fazer uma viagem. Ela mostrou pra nós, não, dava pra fazer. Né? Só com o dinheiro que a gente já tinha de ter vendido o apartamento. Né? Então, assim, foi algo que, assim, que explodiu a cabeça, assim, sabe? De não, vamos fazer. Aí a gente criou Aí foi a primeira vez, assim, que a viagem realmente se tornou uma meta, né? A gente colocou metas, assim, pra juntar mais grana, né? Eu comecei a aprender a investir, né? A gente conversou, eu e o Fabiano. Na verdade, quando a gente comprou o apartamento, a gente conversou e já fazia um tempo que eu queria aprender sobre investimentos, né? E aí a gente conversou e combinamos de que eu ficaria responsável pelos nossos investimentos. Então, né, a gente ia separar uma grana que era com que a gente ia viver e o restante da grana eu ia cuidar, né, dos nossos investimentos. E foi assim por um tempo, né? Enquanto eu estava aprendendo, estudando, né? E a gente colocou uma meta, né, de que quando o estágio probatório do Fabiano terminasse, ele ia pedir uma licença pra gente viajar. E isso seria em 2020, né? Uhum. Então esse era o nosso plano, a gente foi trabalhando nesse plano, né? E desde aquela época de Floripa, que a gente criou essa mentalidade de que a gente pode viver com menos, né? Apesar daquela empolgação em comprar coisas para casa, a gente sempre viveu assim com menos do que a gente tinha, assim. Acho que esse é o segredo. Então a gente estava indo legal, assim. Só que aí chegou um momento que eu tinha um contrato de trabalho, na época eu também era professora, né? E o meu contrato encerrou. E aí, aquela coisa, né? O que eu vou fazer da vida? O interessante, né? Já que faltava tão pouco pra viagem, era eu arrumar um emprego, assim, né? E ficar num salário bom e guardar mais dinheiro, né? Só que aquela ideia de arrumar um emprego e voltar pra indústria não me animava mais, assim, eu já tinha mudado, eu já tinha outra cabeça, sabe? Eu não queria voltar para aquele ambiente, assim, tão competitivo, sabe? E, enfim, não era uma coisa que me animava, né? Eu queria fazer alguma coisa que tivesse mais propósito, assim, pra mim. Aí, quando terminou meu contrato, eu resolvi fazer um retiro de meditação e o Vipassana, né? É bem famoso. É um retiro de 10 dias de silêncio. E aí eu voltei de lá, assim, tipo, mais decidida do que nunca, que eu queria fazer algo que tivesse propósito pra mim. E aí o Fabiano me deu um apoio, falou que não adiantava eu só viver pensando no futuro, né? Viver só pensando na viagem, né? Que eu também tinha que ser feliz ali no presente, né? E me deu um maior apoio para eu começar o meu negócio, né? A princípio eu não sabia muito bem o que eu queria, só queria fazer algo que fizesse sentido para mim. E eu criei a minha marca, né? Só que praticamente junto, né, disso começou a pandemia, né? E a gente tinha aquela coisa, e agora, né? Faltava um ano pra viagem, né? Um ano pra viagem. E aí começou uma pandemia e eu com um negócio novo, né? E aí foi um grande desafio, assim, né? Tanto a questão de estar começando um negócio novo, quanto essa questão daí do dinheiro, né? De sentir que estava fazendo algo para contribuir para aquele nosso sonho, né? E ao mesmo tempo pensando, né? Nunca imaginava o que ia dar aquela pandemia, né? Mas enfim, aí o resumo disso é que o meu negócio prosperou, deu certo, né? E a gente acabou nesse meio tempo voltando para Pelotas, morar em Pelotas, né? E nossos planos de sair em 2020 não deram certo. Foram por água abaixo. Foram por água abaixo. E novamente o sonho ficou... Novamente o sonho adormecido. Que morreu, assim, porque no início a gente até falava, assim, a respeito, né? Mas aí depois de um tempo eu foquei demais na minha marca, assim. E aí esse sonho acabou ficando pra lá, a gente meio que parou de falar a respeito, não falava mais, né? E aí chegou um momento que eu desisti desse sonho, assim, porque a minha marca tava dando certo. E eu fiquei pensando, agora eu vou largar tudo que eu criei, né,
né, para viajar o mundo. Eu tentei me convencer de que eu poderia viver esse tipo de viagem mais profunda, mais longa, mais lenta, com mais conexão, né, com maior entendimento, assim, dessa forma, né, e meio que desisti. Só que eu não conversava com o Fabiano sobre isso. Era uma coisa só na minha cabeça. Até que chegou o dia que a gente tocou no assunto, né? Eu não me lembro quem é que puxou o assunto. Eu acho que foi tu. Eu acho que foi tu. Eu acho que, enfim, surgiu o assunto de viagem e eu meio que falei assim, pois é, essa história da viagem morreu, né? E aí o Fabiano, como assim? Como assim morreu? Então ela demorou tanto tempo para me convencer, né, dessa viagem, que era possível. E aí, sei lá, ela chegou em mim e falou, morreu. Aí, só sabe quando aquilo te cai assim, não caiu bem, sabe? Não, como assim morreu? Não vamos deixar morrer. Né? Então, como é que tu vai desistir do teu sonho agora? O teu sonho agora, que agora é o meu sonho também, né? Então a gente não podia deixar aquilo acontecer. Aí eu falei, né, poxa, mas aí agora minha marca tá dando certo, como é que agora eu vou largar, sabe? Como é que eu vou desistir de tudo? E não posso fazer isso, né? Eu acho que, sei lá, acho que ficou pra lá, né? E o Fabiano, não, amor, como assim? Mas não, era o teu sonho. Quanto tempo já que tu sonha com isso? E tu não pode desistir, né? Aí ele me falou... falou uma coisa que me marcou muito, que foi assim... Ela sempre chora. Ele falou assim, a vida é uma só, tu não pode desistir. Depois tu vai chegar lá no futuro e vai olhar pra trás e vai pensar, como que teria sido se tu tivesse realizado esse sonho? E ela sempre chora. Aí não teve como eu não dizer que sim, né? Aí eu falei, não, é verdade, tu tem razão. E ele não me deixou desistir. Não precisou muito, só precisei dessa frase. Na verdade foi bem fácil, né? Foi bem fácil convencer ela de volta. Não, vem pra cá, vem. Aí ele falou assim, mas amor, mas era o teu sonho, tu trabalhou tanto pra isso. E aí agora tu vai desistir? E como é que vai ser lá no futuro se tu desistir e olhar pra trás e ficar pensando que tu não viveu aquilo? Né? Isso foi quando? Foi abril de 21? Não, isso foi final de 2021 já. Isso, não, foi... Foi início de 2022. Início de 2022. Foi final de 2021 e início de 2022, por aí. Isso aí. E aí, tipo, aquilo me deu assim, ó, um estalo, né? E eu falei, é verdade, cara, a vida é uma só, sabe? A vida é uma só. E aí eu fiquei muito pensando naquela coisa da Nika, né? A Nika é a minha marca, só pra contextualizar. E eu, nossa, mas a Nika... Mas aí, tipo, aquilo me deu uma força, assim, eu pensei, cara, eu criei, assim, a minha marca do nada, assim, sem conhecimento nenhum, sabe? Só com vontade e acreditando naquele meu propósito, sabe? E aí eu comecei do zero. Claro, comecei a fazer terapia, tive ansiedade, tive até umas crises de ansiedade, porque eu ficava me preocupando muito com o futuro, se eu ia conseguir um dia me sustentar com aquilo, sabe? Se eu ia um dia conseguir me aposentar, essas coisas, assim, esses medos, sabe? Que tomam conta da gente quando a gente quer enfrentar um novo desafio, assim. Então foi difícil, assim, e eu fiquei pensando, e agora largar tudo, né? Mas aí aquilo me deu uma força e eu pensei, cara, se eu fiz uma vez, eu faço de novo, sabe? E eu tenho certeza que realizar isso, essa viagem, realizar esse sonho vai me transformar completamente, sabe? Vai me fazer uma pessoa muito mais forte, muito mais... ganhar autoconfiança, sabe? Ver que eu sou capaz de enfrentar desafios, que eu sou capaz de enfrentar diversidades. Vai fazer eu expandir, assim, a mente, sabe? Conhecer tanta coisa, ver tanta coisa... que, tipo, provavelmente eu vou voltar outra pessoa, sabe? Talvez eu descubra novos talentos, novas habilidades, sabe? Ou novos amores, quando eu me apaixono por outra coisa, por outra área, sabe? Eu não sei, as possibilidades são infinitas, né? Então, pra que a gente vai se apegar, assim? Ainda mais que eu já tinha feito uma transição de carreira, já tinha mudado de área, já tinha criado uma empresa, né? E agora eu ia ter medo de viver o meu sonho, né? Então, aquele dia ali foi realmente, assim, o dia que a gente decidiu.
assim, por mais que antes a gente já tinha decidido que quando acabasse o estágio probatório do Fabiano a gente sairia, era uma coisa assim, que não tinha data, não tinha nada. E aí dessa vez a gente nós vamos fazer isso. A gente definiu quando a gente ia sair, a gente começou a trabalhar para isso, a gente se mudou, né? Na época a gente alugava um apartamento em Pelotas, que era mais carinho, assim, tinha churrasqueira no apartamento, lareira, então era um apartamento um pouquinho mais top, assim. Então a gente, no momento, nesse dia aí a gente, não, para aí, agora, então a gente vai, vamos abrir o computador aqui, vamos ver o quanto a gente precisa, aí vamos ver quanto que a gente tem investido, vamos ver quanto que a gente tem de dinheiro hoje, e aí vamos ver o que a gente precisa fazer. Então uma das primeiras coisas que a gente fez foi decidir, não, vamos se mudar, vamos nos mudar desse apartamento aqui, vamos entregar, porque ele está muito caro, e vamos para um apartamento menor, né, que vai nos suprir também, né, então a gente não precisa de um apartamento tão caro, né? Então a gente foi para um apartamento menor e a gente já conseguiu investir um pouquinho mais, né? Então a gente, nesse dia aí, a gente realmente focou, botou as nossas forças todas numa direção, que foi a viagem. Então, a partir daquele momento, a gente realmente começou a trabalhar para aquilo, para funcionar. E nessa época também, quando a gente fez essa mudança de apartamento, a gente já vendeu algumas coisas, né? É verdade. E também o plano mudou, né? Porque o plano inicial, né, lá na primeira vez, era 1 ano de viagem. E a gente acabou vendo que 1 ano não era nada. O que parecia que era muita coisa, não era nada, assim, perto de tudo que a gente queria fazer, né? E aí esse plano foi aumentando. Até ele se transformar no plano atual de 30 meses, né? Quase 3 anos, né? Que o Fabiano ainda tem a esperança de fazer 3 anos. Aumentar para 3 anos. 3 anos. E, claro, aumentando o tempo, também acabou aumentando, tendo que aumentar, né, o money. Então a gente teve que se esforçar mais, a gente ainda tinha aquele dinheiro do apartamento investido, a gente se mudou para economizar mais. E, claro, ao longo desses anos, além do dinheiro do apartamento, a gente também sempre investiu, né, sempre economizou e tal. E assim a gente foi trabalhando para chegar até aqui. E é isso. E aí hoje estamos aqui prestes a realizar esse sonho. Resumidamente, não tão resumidamente assim, foi essa é a história, né? Então a gente trabalhou, a gente chegou aqui no dia de hoje, né? Que falta, hoje é dia 10. Hoje é dia 10, a nossa viagem é dia 17 de março. Que vem. Então, olha, falta muito pouco, assim, eu confesso que a ansiedade já está batendo forte, né? Então, assim, ó. E é isso, né? Mas é uma ansiedade muito gostosa, né? Esse ano de 2022 foi de muito preparo, tanto claro, né, prático ali, das coisas práticas, burocrática, financeira, quanto interna, né? Emocional, assim, pra gente, enfim, pra gente, como a gente falou no outro vídeo, né, ir pra essa viagem leve e tirar o máximo que a gente puder dela. Com certeza. Que seja, assim, o que a gente quer, que seja uma realização de sonho, mas que também seja uma transformação pessoal, assim, que a gente consiga, enfim, nos tornar melhores. Exatamente. Isso aí, com certeza vai acontecer. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Espero que vocês gostem aí. Eu já vi, né, as poucas pessoas que assistiram. Gostaram lá do primeiro vídeo, já ficaram falando que queriam saber da história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, então. Tchau, gente. Tchau. Obrigada por assistirem.